Brasil tem 9,4 milhões de crianças e adolescentes em situação domiciliar de pobreza extrema. Alguns estudos mostram que os problemas de saúde mental da mãe se transferem para os filhos. Menezes identificou também significativas diferenças regionais entre as condições habitacionais de crianças pequenas. Em estados como Alagoas, Maranhão, Acre e Piauí, por exemplo, 1/3 das crianças pequenas vivem em lares com renda efetiva diária de até $5,50, o dobro da média nacional. As diferenças se evidenciam também no recorte racial. As inadequações em saneamento básico, acesso a esgoto, água ou coleta de lixo afetam os lares de cerca de 30% de meninas e meninos brancos, mas o índice sobe para cerca de 50% entre meninas e meninos negros e pardos. Outro levantamento prévio, feito pela Fundação Abrinq, também com base em dados do IBGE, aponta que o Brasil tem 9,4 milhões de crianças e adolescentes em situação domiciliar de pobreza extrema, ou seja, com renda per capita mensal inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Menezes aponta que é possível enxergar os dados de pobreza sob duas perspectivas opostas. O quadro maior dá sinais positivos, enquanto o cenário de curto prazo é pessimista. Historicamente, houve uma redução muito grande na proporção de lares vulneráveis, porque o Brasil vivia em situação de alta pobreza nos anos de 80 a 1990, sem mecanismos de proteção social e quando o saneamento era pior ainda, afirma. O Brasil melhorou muito desde a Constituição de 88 até agora, mas a crise econômica pode ter contribuído para piorar um pouco este cenário desde 2015. O IBGE mostra que houve um aumento na vulnerabilidade dos mais pobres entre 2016 e 2017, provavelmente também entre as crianças. Alguns dados mostram que a desigualdade também aumentou nesse período. Esse aumento foi contido, segundo Menezes, pela rede de políticas públicas e transferência de renda criada nas últimas décadas. Isso inclui o Bolsa Família, a expansão do Sistema Único de Saúde, o SUS, seguro-desemprego e programas como Criança Feliz, de atendimento à primeira infância em lares vulneráveis, e também a saúde da família. Tudo isso serve para impedir que em momentos de crise você tenha um aumento muito grande da pobreza. Agora, ao mesmo tempo, Menezes explica que essa soma de adversidades, logo no início da vida, impede que muitas crianças tenham condições de atingir seu pleno potencial. E aí, para competir com quem teve suas necessidades básicas atendidas desde a primeira infância, fica inviável, né? Não existe meritocracia no sentido estrito do termo no Brasil. À medida que você tem tanta desigualdade de oportunidades, afirma Menezes, talvez exista meritocracia entre as pessoas que já nascem sem esses problemas todos. Ele está falando relacionados à pobreza extrema. Daí o esforço e a garra são recompensados. Mas quando você vê uma parcela grande de crianças com ao menos uma inadequação na moradia, essas crianças não vão ter igualdade de oportunidades. E se não conseguirem sucesso na vida, não vai ser unicamente por causa do esforço delas, e sim pelas condições em que cresceram, o impacto disso no desenvolvimento futuro delas. A gente observa aqui nesse texto, pessoal, muitos assuntos, né? Isso aqui, querendo ou não, vai nos levar às cotas, muito discutidas, combatidas, defendidas, mas o que eu quero extrair daqui é o que a gente falou agora mais para o final. Não pode se falar em concorrência justa, em igualdade de oportunidades, por exemplo, vaga de emprego. Uma criança, um jovem, um adulto que não teve as mesmas condições de desenvolvimento que aquele outro que não estava nas condições de pobreza extrema, não tem jamais, até intelectualmente, entendeu? Mesmo que os dois façam cursinho, olhe lá se aquele vai conseguir isso, mas mesmo se os dois tivessem feito o mesmo curso, não tem
Eles não desenvolveram o intelectual por conta das deficiências que a situação ambiental proporcionaram para eles. Então, a pessoa que não tem mínimas condições de saneamento, água potável, uma casa adequada, com um número de cômodos adequados, comida na mesa, diálogo, conversa, acesso a uma boa educação. Então não há que se falar em concorrência justa, igual nesse caso. E aí a gente encontra quem, nessa maioria, formando esses grupos? São os pretos, os pardos e as mulheres. Essa é a situação real do nosso país ainda hoje. Então é para a gente pensar, para a gente refletir, e a ideia do canal é justamente essa, pensar melhor para viver melhor. E aí eu agradeço você estar comigo até agora, convido você a se inscrever no nosso canal, Pensar com Liberdade, convidar seus amigos, aquelas pessoas aí que você conhece, que você acha que tem uma boa reflexão, digamos assim, né? Que vai gostar de ler esses nossos roteiros, acompanhar aqui, ouvir os nossos vídeos. Tenha um pouco de paciência, a gente está aprendendo, está acostumando, mas a gente vai chegar num ponto bom aí que vai ser legal para vocês. Eu preciso para isso do seu feedback. Mas de já agradeço, valeu, obrigado.